Fala galera do programa Serra Faz, tudo bem? Beleza? Olha só com quem eu tô aqui, com o mestre Carlão. Prazer, tudo bom? Meu nome é Carlos Augusto Soares, quinto dan de Karatê, árbitro da Federação de Karatê, conhecido hoje como organização, conhecido como oficial que está dentro dos Jogos Olímpicos, né? Se Deus quiser, vai entrar oficialmente uma hora dessa, né? Estamos torcendo, né? Estamos torcendo. Estamos pelo menos adaptando as regras para que haja uma aceitação do público, entendimento também do público, né? E também manter a integridade física dos atletas, que é muito importante para o esporte olímpico, né? Maravilha. Mestre Carlão é um dos pioneiros do Karatê em Petrópolis, desde 1978, ele passou para mim aqui agora há pouco, e é aluno de uma grande lenda chamada... Professor Lirto dos Reis Monassa. Com muito orgulho, né? Mestre, olha só, o que eu faço sempre de costume, saber como começou a sua história no Karatê, por que começou, o que levou o senhor a começar? A primeira coisa, eu era uma criança muito agitada, né? Não parava quieto, então eu comecei no judô, mas não me adaptei bem ao judô, não gostei muito, e passei para o Karatê e comecei a treinar, na época foi no Werneck. O professor Lirto comentou primeiro no Clube 85, depois saiu de lá, foi para o Werneck. Aí lá eu ingressei com ele e os atletas dele, né? E de lá eu fui conseguir ser tricampeão estadual na mão dele, né? E depois viajei com o filho dele para o exterior, nos Estados Unidos, fomos campeão em equipe lá no Brasil. E eu fui em terceiro lugar no individual, sendo o primeiro lugar um japonês que vem lá do Japão mesmo, especialmente para ganhar esse torneio. E um outro japonês que era naturalizado americano, mas era japonês, o Hiro Okazaki, né, o nome dele. E eu fiquei em terceiro lugar no individual, né. Ok. Atualmente o senhor trabalha com Karatê assim, lecionando, não é, mestre? E preparando pessoas para competição, não é? A competição nem tanto, entendeu? Eu procuro forjar mais a formação de caráter, a conduta moral das pessoas. As crianças, então, eu procuro ajudar muito os pais em relação a dever de casa, a malcriação dentro de casa, respeitar pai e mãe. Porque se uma criança não respeita um faixa preta, imagina em casa. Não é mesmo? Então eu procuro sempre falar com os pais, hoje olha, o senhor está passando um dobrado, mas aí a gente vai vendo reconhecimento, a criança vai se adaptando, entende? Porque o Karatê tem isso, ele é um formador de caráter, né? Porque o Funakoshi, quando ele fez o Karatê, ele fez para formar cidadãos, tanto é que não tinha competições. Ele acreditava que a competição criava um ego de ser campeão, e isso era uma coisa efêmera para ele. O mais importante era formar cidadãos, a pessoas controladas. O Karatê era para ser que nem fosse o Krav Maga hoje, não tem competição. Porque Karatê é para quebrar, o Karatê não é para dar 2, 3 golpes, o Karatê é um golpe. Né? Então, baseado nisso, ele não poderia haver competição. Com a morte do criador do Karatê moderno, né, para se dizer assim, o Nakayama introduziu a competição. Não é? E aí, a partir daí, houve realmente um reconhecimento, uma divulgação muito grande do esporte, mas o seu idealizador não queria competições. Esse é que não queria. E eu baseio muito nisso. Quem quer competição, como eu gosto de competir, eu mostro o caminho, lógico. Mas a minha primeira coisa, eu prefiro ter uma pessoa de caráter do que um campeão mau caráter. Então, eu primeiro forjo o cidadão. Muitas vezes crianças, adolescentes chegam comigo na faixa roxa, eu já vejo que não dá para ser um faixa preta, não vai ser meu faixa preta, porque não merece, não é só tecnicamente que ele tem que ser uma pessoa de moral, tem que ser uma pessoa de palavra, tem que ter conduta com seus familiares. Então comigo, eu mando para outro lugar, vai se formar eu faixa preta em outro lugar, porque eu não formo com faixa pretas assim. Porque Karatê do corpo, mente e espírito. Estamos tendo uma aula aqui completa, né? Mais uma coisa, essa questão, a origem das artes marciais, o Karatê e tal, seria para defesa pessoal, para ele ser fazer um bem para a humanidade, para o próximo, para ele mesmo. Agora, quando entra essa questão de competição, e isso atrapalha um pouco, tira um pouco o foco, mestre? Certamente tira. Olha, crianças então, nossa senhora, várias pessoas, pais, eu vejo pela experiência, né, que eu fui faixa preta em 1990, né? Todas as crianças começam muito cedo na competição, desistem, enjoam. Porque o Karatê, quando você pensa em alta performance, ele começa a ser muito repetitivo. Isso a criança não aguenta. Aquela coisa de repetição, eu falo, por que eu tenho que repetir? Eu já estou fazendo bem, não. Aquilo tem que ser exaustivamente para sair quase
no feeling mesmo, quase no suor. A pessoa não pode pensar, aquele movimento tem que sair. Às vezes, muita criança, às vezes, também, ou por questão da rotina de treinamento que é muito intensa, como também, às vezes, quando depara com coisas que, como é que eu vou te falar, que traumatizam ela, que é a perda, a derrota. Hoje, pai e mãe faz pelo filho, tudo diz amém. Porque, devido ao trabalho, eles não estarem em casa, o pouco tempo que eles têm com os filhos, eles acham duro falar não. Tem esse problema, né? E às vezes a criança fica sem limites. E quando ela perde, ela mostra aquele temperamento que não sabe lidar com a perda. E a vida nada é mais do que perder e ganhar todo dia, né? Nós um dia vamos perder um parente, um dia vamos perder um emprego, um dia nós vamos perder alguma coisa. A gente tem que saber lidar com isso e da melhor forma possível contornar isso. E o karatê tende a trazer esse equilíbrio na pessoa. Porque também seria então seria esse outro lado, né? Porque tem um lado da defesa pessoal, da competição e da construção na vida de um ser humano, que é muito importante, né? Verdade, porque a própria palavra karatê, ela vem seguida da palavra do. Então o cara, quando a gente fala de cara, a gente está falando das emoções. Cara é o vazio, esse vazio é o branco é a união de todas as coisas. Então o medo, o pavor, a autoconfiança, o ego, isso tudo tem que ser uma coisa só e você controlar. O T é a parte técnica, é o chute, é o golpe perfeito, é a precisão. E o Do é a parte da estratégica da luta, é a parte do conhecimento, da filosofia do karatê. Então, todo professor de karatê tem que pensar sempre em introduzir isso para o aluno, né? Essas três fases, corpo, mente e espírito. Ok. Quando nos bastidores aqui, quando a gente conversava, a gente fala sobre o mestre dele e tal, os olhos do mestre aqui brilharam. Fala um pouco então sobre o seu mestre, os seus mestres, hoje, o que eles simbolizam para o senhor? Olha, o professor Lito me formou até o 2º Dan, né? E eu tenho por ele assim, uma dívida eterna por ele. Foi um grande pai, não só para mim, como vários atletas que ele formou, né? Não tem um atleta que ele treinou que possa falar mal dele. Engraçado, tem coisa assim que dizem, o dinheiro não é tudo, porque nem tudo tem preço, né? É verdade, isso daí é uma coisa. E aquele homem, puxa, para mim foi... Até uma vez me separei, ele abriu a academia, eu morei na academia durante 6 meses na academia. Olha, foi uma época assim, olha, de estruturação mental, psicológica, intelectual, foi muito, muito importante aquele apoio que ele me deu. Senão não seria hoje, certamente não seria o homem que eu sou hoje sem ter tido ele como um mestre para mim. Foi um mestre e pai. Em outras palavras, ele ajudou o senhor para a formação do caráter, né? Certamente, me ajudou na formação do caráter, certamente. É isso que eu procuro com as crianças, entendeu? Hoje eu vejo adultos formados, eu tenho um aluno meu que hoje, uma vez chegou aqui chorando, me deu um kimono, você, pô, mas que isso? Poxa, hoje eu estou me formando graças a você. Não, que isso, não exagera, pô, só te ensinei karatê, assim, não. Olha, hoje eu estou lá na faculdade de bolsa, através do karatê, tudo que você me formou, hoje eu sou campeão lá, paulista, não sei o que, bicampeão paulista, e tá arrebentando, entendeu? E está se formando aquele que ele ama, que gosta através do karatê. Então aquilo me emocionou muito, sabia? Me emocionou mesmo. Porque uma coisa linda, o karatê mesmo já diz os lemas, né? Esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar um intuito de esforço, respeito acima de tudo, conter o espírito de agressão. Pelo que eu vejo, você consegue englobar tudo isso na sua vida, né, mestre? É verdade. Inclusive, esse um termo que você falou, fidelidade com o verdadeiro caminho da razão, que a gente às vezes sempre fala nas aulas, eu procuro para as crianças explicar o porquê dessas palavras, que às vezes são um pouco complicadas para elas. Mas esse, então, fidelidade com o verdadeiro caminho da razão, eu sempre falo com a gente, não adianta saber o certo e errado se não for fiel ao certo. Já que sabe, não adianta estar num lugar que é um idoso, o idoso entra lá, olha para fora, mexe no celular. E cadê? Você não sabe que era para dar? Sei, então o que você está fazendo de bobo? Levanta e vai dar um lugar. Então tem certas coisas que o ser humano é acomodado. E não adianta ele se acomodar, ele tem que expressar o que ele aprendeu de bom. Ou de coisa de ruim a gente tira e joga fora, não é mesmo? Ótimo. O seu faixa preta? 5º Dan. 5º Dan. Como que é hoje a sua experiência assim, lecionando com os seus alunos? Assim, a experiência assim, em geral, o senhor abordou um pouco aqui, explica um pouco mais pra gente. Olha, depois que eu cursei a faculdade, ampliou muito, né, esse leque, inclusive até de saber o que eu... Foi necessário, né? Foi necessário. Olha, eu recomendo a todo mundo que pensa em atividade física a fazer uma faculdade, entendeu? Porque uma coisa o Romário, por exemplo, que ia ser técnico, mas o que o Romário sabe, que forjou o Romário ser o Romário? Fisiologista, preparadores físicos, educador físico, várias pessoas, psicólogos, que chegaram para ter que chegar aquele atleta. Então aquele atleta às vezes está lá, eu sei, não, mas você sabe por que te forjou a ser aquele atleta de alto nível?
Então é importante que abra uma gama muito grande de informações, como de fisiologia, queima de calórica. Você trabalhar com uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que tem um marca-passo, uma pessoa que tem um HIV, você tem que saber trabalhar com todas essas pessoas e fazer com que elas tenham uma qualidade de vida melhor, porque muitas vezes chega assim, pessoas idosas falam assim, eu não dou mais, já estou velho. Não, que isso? Tá velho é aqui. Tá? Você vai melhorar, você vai levar a baixar, vai pegar uma caneta melhor, você vai poder ficar sentado mais tempo sem levantar com dor nas costas, você vai melhorar seu padrão de vida, certamente, né? E fora as reações que o karatê trabalha muito, que o leigo chama de reflexo, na verdade reflexo é tudo que é involuntário, né? Mas as reações melhoram muito, né? E é bem ou mal, mas depois, né, alguém te dá de besta, você tem uma autodefesa, né? Que não é o caso, a gente treina para defender, mas no último caso entre você e o agressor, espero que o agressor leve a pior. E assim, já teve uma pergunta meio polêmica. Já para se defender ou para defender o inocente, você já teve que brigar na rua? Já tive que intervir sim, de ver pessoas batendo e eu tive que intervir sim, infelizmente. Entendi. Assim, existe a área do karatê que seria o Kihon, os 3 pontos, o Kihon, o Kata e o Kumite. Qual que o senhor explorou mais ao longo da sua carreira? Ou os 3, não sei. Eu explorei bem os 2, entende? Porque o kata traz a forma perfeita. Já o comitê, se você explora só o comitê, o cara só vai usar aquilo que ele tem mais autoconfiança. E ele esquece aquilo que ele não adquiriu bem a habilidade de coordenação motora para aplicar. E acaba viciando só naqueles movimento, entende? O kata já traz a forma perfeita. E o Kihon treina a parte do kime, da força. Não adianta você ter um golpe, um pontinho, mas aquele pontinho, se não fosse pontinho luvinha, tu quebra o cara, quebrava a costela dele. Eu sempre falo isso para meus alunos. Uma coisa é esportivo, uma coisa é marcial. Você tem que separar muito bem essas duas coisas, para não chegar uma hora, você é faixa preta, bate em 2, 3 e ninguém cai. Não que eu falo que eu tenho que cair, não é isso, mas você treinou para aquilo, e aí depois vai 3, 4 bater em você, você vai sair que nem um lambão todo arranhado, né? Porque a gente fica numa faca de 2 gumes. Se você apanha, o cara era faixa preta, que bundão. Se você bate, você é um covarde. Então, por isso que eu sempre falo com meus alunos, adquira o feeling de quando vê uma confusão, sai fora. Não espera acontecer. Porque quando acontecer, você vai ser obrigado a ter uma reação. E essa reação nem muitas vezes vai ser favorável à tua integridade física. Porque às vezes você está pensando que vai brigar com um, na verdade tem um outro amigo dele, não sei quem, um que vai pegar pelas costas, né? Então eu sempre falo, luta é no dojo, entendeu? Na rua é só briga mesmo e muita coisa pode acontecer que você nunca vai esperar que vai acontecer na rua. Até uma queda com uma cabeça, buf, pronto, você pode morrer ali, né? Tem um derrame, uma coisa seríssima, né? Coluna. Então não é a mesma coisa que você estar num dojo, igual eu sou formado em primeiro socorro, eu posso estabilizar a pessoa, ressuscitar a pessoa, e na rua? Como é que isso acontece? Não é? Até chegar um socorro médico especializado, como é que fica esse cidadão? Não só você, ou você foi agredido, como você já bateu, que eu já bati no cara e eu tive que prestar o primeiro socorro nele, ele ficou desacordado. Né? Graças a Deus ele ficou com batimento cardíaco, entendeu? Daqui a pouco ele voltou. Mas se eu não soubesse, e se ele fosse uma pessoa que tivesse com glicose baixa, ou alguma coisa, tivesse uma arritmia cardíaca, eu batesse, ele buf, pronto, daqui a pouco ele acorda e não acordasse. Pronto, estava eu com assassinato na mão. Né? E ainda por cima agravante, que todo faixa preta é arma branca. Já tem essa. Então, quer dizer, a gente tem que pensar muito. É muito melhor você sair de uma briga que a pessoa te xingou do que, às vezes, você entrar numa contenda por causa de uma bravata sua e depois, quando você vê, a tua vida acabou. Você e dos seus familiares, né? Porque quem está em volta dos seus filhos, mãe, pai, vai ficar triste de ver você preso, né? Ok. Gente, olha, eu conversei aqui com o mestre Carlão, uma entrevista e tanto, uma fera aí, deu uma explicação, uma aula pra gente aí. E, mestre, gostaria de deixar contatos, as pessoas que querem procurar o senhor para aula e tal, para orientação sobre isso. Tem algum contato? Bem, eu dou aula, né, em outras escolas também, né, mas é de karatê, informática e xadrez, né, mas aqui especificamente sou dou aula de karatê, né, e eu tenho um site que é o www.carlãokaratê.rg10.net, onde lá tem os vídeos de katas, tem fisiologia, tem muita coisa falando de karatê, artigos científicos de várias partes do mundo para ler, que vale a pena, quem gosta mesmo, quer aprofundar, acessa ele lá, e meu telefone é 988048322, estou à disposição para qualquer um que queira aprender karatê. Beleza, gente, ó, estamos aqui com o mestre Carlão, de frente para esse grande respeitoso mestre. 1857, 1969, morreu aos 88 anos, e isso na época que não tinha nem antibiótico, não tinha nada, né, imagina, uma pessoa chegar hoje, aquela época, 88 anos, né.
Beleza. Olha só, estamos aqui na Academia Física e fizemos uma entrevista e tanto. Gente, brigadão, mestre. Prazer é todo meu. Seja sempre bem-vindo vocês, telespectadores. Tá ok? Serra Fati, gente.